E aí, pessoal, beleza? Então, vamos para a nossa segunda aula. E hoje eu estou planejando a gente fazer os DTOs, que são bem simples, e também fazer o service, que também é bem simples. Eu já tenho aqui o modelo, né, que eu segui. Eu desenvolvi o projeto antes, obviamente, para ficar mais fácil, né, para a gente ter o que seguir, para não perder muito tempo quebrando a cabeça. Então, bora lá. Primeiramente, os DTOs. Então, eu vou criar aqui dois arquivos. Vou criar o arquivo de task.dto, então task.dto.ts, e vou criar o arquivo também user.dto.ts. Isso aqui são mais ou menos os padrões que a gente utiliza, beleza? Vou utilizar esse DTO no final, porque fica mais fácil da gente visualizar quando a gente estiver utilizando no nosso projeto, saber o que é, o que cada um deles é. Então, vamos lá. Primeiramente, pelo task. A task, não sei se vocês lembram, quando a gente desenvolveu o back-end com Node, ele tinha diferentes status. Então, open e finished. E também tem as informações específicas dele. Então, vamos lá, começando pelo a interface do task.dto. Então, vamos fazer um export interface, aí task.dto. Isso aqui é normal, né? Para todo o projeto TypeScript. E vou botar aqui cada parte dele. Então vai ter o creation, que é um date. Salvo me engano, eu botei quase todos como opcional aqui. Underline ID, que é uma string. Por que eu coloquei quase todos como opcionais? Porque em algumas etapas das minhas tabelas e tal, eu só utilizo algum deles. Por exemplo, da task, eu só geralmente utilizo description, status. Pronto, tem parte que só a description e o status que são fixos, são realmente necessários. Então eu acabei fixando em só utilizar só eles, para evitar que eu tivesse um objeto gigante com vários dados que eu não fosse utilizar. Beleza? Então, creation e ID eu botei como opcional. Description, ele é do tipo string. Temos também o status, que esse daqui vai ser do tipo status em 1. Ou string, para colocar uma string vazia quando a gente inicializar ele, em alguns momentos. Responsible. Aí esse aqui é um pouco diferente, por quê? Porque o responsible ele vai ser um objeto. Então, primeiramente ele vai ser também opcional, e aqui ele vai ser um objeto. Então a gente abre um objeto, e a gente agora vai poder criar. Então ele vai ter justamente essas duas aqui primeiras, que são padrão, né, dos nossos objetos, que é o creation e o ID, underline ID. Ele tem também o underline V, que é do tipo number, que é como se fosse a versão, né? E, por fim, o name, que é uma string, e o e-mail, que também é uma string. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. É só isso mesmo. Botar meu ponto e vírgula aqui, e botar o underline, underline V aqui também, que também é um number. E eu botei só um underline, aqui eram dois no V. Se eu salvar, ele vai formatar automaticamente. Meu S-Link está dando esse problema, mas salvo me engano, é alguma correçãozinha aqui que tem aqui embaixo dos espaçamentos. Deixa eu só colocar aqui numa tela maior para ver se aparece. Aqui embaixo, quando está numa tela maior, ele vai aparecer o LR e CRLF. No meu caso, eu escolhi o LR, aí ele para de dar erro justamente com esses finais, beleza?
E é isso. E agora vocês percebem que o status enum aqui fica dando como erro. Por quê? Porque ele não existe. Ele não é um tipo nativo, né, do TypeScript, então ele continua sem existir. Então, para isso, a gente vem aqui, vou fazer um export enum, para a gente criar um enum, e vou colocar o nome que eu passei lá, status enum. E aqui eu vou copiar, para já ir facilitando aqui, não perder muito tempo digitando tudo de novo. Então, aqui, ó, o meu status enum, ele vai ser do tipo, vai ter o opened e o finished, beleza? Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu utilizei depois de declarar, né? Antes de declarar, no caso. Então eu venho aqui, só botar ele aqui em cima que ele vai funcionar perfeitamente. Então, deixa eu ver se eu encontro algum probleminha aqui. Que ele está dando como se já tivesse sido declarado. Is already declared in the upper scope on line 1, column 13. Eu não sei o porquê ele está dando esse problema. Esse daqui vai ser resolvido quando a gente utilizar, né, o finished e o opener durante o nosso projeto. Esse não é problema. Agora, este daqui, no shadow. Se colocar isso, mas eu vou deixar. Isso aqui não é problema. Ele está dizendo como se já tivesse sido declarado, mas ele não foi declarado. A primeira vez que a gente está declarando ele é agora. Enfim, a gente vai ver se durante o uso do projeto, enfim, ele vai dar algum probleminha. Acredito que não. E eu reparei uma coisa. Eu criei no arquivo errado. Então, eu criei o task.dtl dentro do user, né? Então é só dar um Ctrl X e um Ctrl V ali, né? Então salvar. Deu aquele mesmo problema do arquivo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu corrigir aqui, pessoal, rapidão. Aqui do lado, fica o TF8, aí do lado fica as opções, que faz parar esse erro. Mas enfim, ele fica só dizendo como se não tivesse um fim declarado. Também não é problema, isso aí não vai quebrar nossa aplicação. Beleza? Tendo em vista isso, agora vamos para o user.dto. Então, o user.dto, para a gente agilizar, eu vou acabar copiando aqui do que eu já tenho. E ele é bem simples. Então, salvei. Então, basicamente, vai ser aquela mesma estrutura, né? O export, interface, user.dto. E vai ter aquela mesma estrutura. O ID, que é string, o name, que é um string, e-mail, string, password, que é string, o creation, que é data, um date, né? E o underline IV, que vai ser um number. Beleza? A gente já criou isso nos cursos de Node e de Angular também. Então, é o mesmo padrão, basicamente. Então, o DTO criado. Agora vamos para a parte da nossa services. Então, eu vou criar no meu arquivo api.ts, que vai ser justamente que a gente vai se conectar com a API. Eu vou devagarinho trazendo os códigos que eu tenho aqui, que eu já criei, e eu vou explicando ele passo a passo para não ter que digitar tudo novamente. Então, salvar aqui. Enfim, ele vai ficar dando aquele mesmo erro de CL do CR, né, do finalzinho. Vou colocar o disable. Cadê fixo? Ele não vai arrumar. Só se eu desabilitar o pretty, mas eu não vou fazer isso. Senão vai desorganizar todo o nosso projeto. E eu também não vou ficar indo para outra tela para poder habilitar isso não. Isso aqui não vai interferir em nada, vai ficar só feio mesmo. Esse monte de erro. Mas não tem problema. Beleza? Então, o que foi que eu fiz aqui? Aqui a gente vai estar utilizando a biblioteca Axios, que já foi importada aqui no package, né? Então já foi instalada. Então, vocês não precisam se preocupar com isso.
Mas basicamente, ó, aqui ele vai ter o Axios e o Axios Response, que é o que a gente vai estar utilizando para tipar a resposta do Axios. Aqui, igual no curso de Angular, a gente vai ter um ID de usuário fixo, que é o que a gente vai estar utilizando para saber de quem é aquela task. Então é como se a gente tivesse feito o login e a gente tem o ID do usuário, que foi logado. Então já deixei fixo aqui o ID que foi criado para a minha conta, né? E aqui a gente vai ter justamente uma interface, que é o API Response. Eu deixei aqui porque eu não criei um DTO, porque ele só vai ser utilizado nessa página para organizar as respostas das nossas chamadas. Então eu preferi deixar ele aqui, que tem tudo a ver com a parte da API, da conexão da API. Tem tudo a ver com esse service. Beleza? Então, nossa resposta da API, ele pode vir com um body, que é de qualquer tipo, então vai ser um objeto, um array, qualquer coisa, ou uma mensagem. Vai ter um erro, então vai ser um boolean. Caso ele tenha erro, ele pode vir com uma mensagem, que é um string, e vai ter também um status, que é um number, que é aquele status, né? Status 200 de sucesso, de 400 de erro, de 500 para erro de servidor, enfim, vai vir alguma numeração para informando o status, né? E aqui a gente tem a inicialização justamente do Axios aqui embaixo. Então a gente vai ter, ó, a gente vai chamar de API, que é basicamente a variável que a gente está criando. Ela vai ser uma instância do Axios.create. Então a gente vai estar inicializando o Axios. A base URL vai ser justamente o localhost 3333, né? Que é o que eu estou rodando aqui no meu back-end. Então aqui, ó, aplicação iniciada na porta 3333. E aqui os headers que a gente vai estar passando nas nossas aplicações. Eu coloquei só esse content type, application JSON, que é o suficiente, porque a gente não construi uma aplicação super robusta, que vai ter hooks e coisas desse tipo, né? Headers, authorizations e tal. Caso tivesse, a gente ia adicionando e incrementando esses headers. Beleza? Então essa é a primeira parte. Então vamos lá, copiar aqui o texto o código do get, que é justamente a nossa primeira função, que é de pegar coisas na API. Então, ó, o primeiro, que é o de get, eu chamei de fetch data, que vai justamente pegar os dados. Então, ele vai receber como parâmetro endpoint, que vai ser o endpoint que a gente vai estar chamando, né? Então, o barra task, o barra user. E eu coloquei essa tag aqui para saber se é com ou sem usuário. Então, se for com usuário, algumas URLs precisam do usuário para poder pegar, por exemplo, as minhas tasks, eu preciso do meu ID de usuário para pegar exatamente as minhas tasks. Mas se eu quiser pegar as tasks de todo mundo, eu não preciso disso. Então eu fiz justamente uma lógica para isso. Então se eu não mandar, ela vai ser como padrão falso, então não vai colocar o ID. Caso eu mande, ele vai colocar aqui true e vai utilizar o ID do usuário. Então ele vai pegar justamente relacionado àquele usuário que está solicitando. Se ele conseguir pegar, por isso que ele está dentro do try-catch, né? Então se ele conseguir pegar, ele vai retornar o response data. Caso ele não consiga, ele vai fazer o catch do erro e vai retornar o nosso erro, para a gente tratar de alguma maneira. Beleza? Já as outras funções, a post, put, delete, patch, são bem semelhantes a essa. Então deixa eu copiar logo todas. E a gente vai de uma em uma. Salvar. Então, ó, depois do get a gente tem um post, que é para enviar dados, né? Então, ó, send data, vai ter a mesma parada. Temos aqui o endpoint, né? Que vai ser o link que a gente vai estar enviando. E o data, que vai ser os dados que a gente vai estar enviando. Então, basicamente, ele vai fazer o API.post para esse endpoint e com esses datas. Caso de erro, mesmo tratamento de erro. Beleza? Do update é bem semelhante também. É exatamente igual ao do post. A única coisa que muda aqui, em vez do método post, é que ele vai estar utilizando o put. No caso do patch, vai ser também bem semelhante. Só vai trocar o put para o patch. Tanto put como patch são atualizações. E por fim o delete. Nosso delete só precisa de um endpoint, né? Que a gente vai estar deletando algo. Então não precisa passar data, não precisa passar nada. Então a gente vai só passar o endpoint e vai fazer o delete dele.
Todos eles estão usando try-catch, então tem o tratamento de erro. Caso ele dê erro, ele vai mostrar o console log e emitir algum erro para o usuário. Beleza, pessoal? Então é isso de services e DTO. É isso, é bem simples. Vocês vão ver que a utilização deles ainda é mais simples do que isso. E eu já ia esquecendo, a gente já adicionou nossos DTOs e APITS, né, nosso service, na nossa aplicação. Então, ó, aqui já tem justamente o que a gente alterou. Então, vamos lá, por partes. Não vou usar mais agora o console não vou usar mais o terminal. Eu vou usar justamente essa aplicação que o VS Code permite. Então, aqui, ó, eu clico aqui para adicionar os DTOs. E agora vamos usar de novo naquele Conventional Commits. Então, ó, a gente tem inúmeros tipos. Dessa vez eu vou estar utilizando o fit, porque querendo ou não é uma feature nova. Deixa eu ver se tem algo que fique melhor. Acredito que o que melhor se encaixe seja o fit mesmo, beleza? Então aqui a gente faz, ó, fit, 2 pontos, e a gente vai fazer o quê? Add DTO, ou interfaces. Então, estamos adicionando as interfaces, fazer o commit aqui, e agora o da API. Então, salvar aqui, bota a setinha para cima para copiar o fit, né? E eu vou botar add service API. Beleza? Então, vai estar justamente adicionando o serviço de API. Então, fazer o commit. Commits feitos. Eu ainda não vou publicar porque eu ainda não criei uma branch para isso. Mas, quando a gente criar um repositório lá no GitHub, é só a gente fazer a publicação e vocês vão ter acesso a cada um desses commits para poder pegar os códigos também, se vocês quiserem copiar eles, beleza? Então, até a próxima, pessoal.